Bom, a gente, de certa forma, vai dar continuidade, na real, ao assunto que a gente estava falando no primeiro bloco, que era sobre Guerra Fria, né? Então, essa separação ela é meramente didática, porque eu preciso fazer, precisava de 2 horários com vocês, porque o que a gente vai ver aqui é que a gente vai fazer várias referências aos conflitos atuais, mas a gente vai perceber que, na real, todos os conflitos atuais eles têm origem justamente durante a Guerra Fria, tá? E eu já falei para vocês isso, vou repetir mais uma vez, que a gente não tem nenhuma chance, aí eu estou falando aqui, mas com certo medo, mas com uma segurança, tá? De cair algo muito recente. Não vai cair. Né? Há pouco tempo, há menos de um mês, a gente tem um cessar-fogo, né, entre Palestina e Israel. Terça-feira agora, a gente já tem uma quebra desse cessar-fogo. Então, reparem que as coisas, quando são muito dinâmicas, elas não podem cair. Beleza? Vou repetir isso algumas vezes, mas é para que vocês se tranquilizem, que não quero alguém procurando demais e tal essa semana, porque agora o terrorismo não é o objetivo, tá? Isso serve para o Enem, isso serve para o UERJ, beleza? Então, vamos começar aqui falando sobre esse assunto, e a gente vai começar... acho que deu um ruim aqui, né? Vamos lá, tudo bem. Vamos começar falando, né, de Israel e Palestina, né? E para começar, eu quero falar para quem não assistiu a aula de terça-feira, quem não estava, e se não tiver o link, me peça o link, porque a aula de terça-feira é muito importante para complementar o que a gente vai falar agora, tá? A gente falou na aula de terça-feira, primeiro tempo, a gente trabalhou o surgimento do nazismo, o fortalecimento do nazismo na Alemanha. Então, o que vocês assistiram, entenderam na terça-feira, vocês vão agora ter uma melhor dimensão, tá, desse processo. Bom, e eu quero começar com vocês lembrando que o conflito entre Israel e Palestina tem origem no século XIX, tá? Um conflito mais tenso, com as configurações que a gente vê agora. E para a gente entender o conflito, a gente precisa primeiro entender o que é sionismo, tá? E aí eu lembro a vocês que sionismo é um termo que surge no século XIX, foi uma ideologia criada por um advogado judeu, tá? Que propunha um Estado independente na região onde ficava a Palestina. Aliás, não é bem uma ideologia, na verdade é uma política, né? Uma proposta de uma política a partir de um pensamento que estava surgindo na época. Então, ele vai propor oficialmente isso em um congresso sionista, que vai acontecer no final do século XIX, e a partir dessa proposta é que podemos considerar um fortalecimento de uma consciência nacional para os judeus, tá? Da definição do que é ser judeu a partir de uma lógica nacionalista, que chega aí ao auge nesse século XIX. Então, o contexto do sionismo, enquanto proposta política idealizada, ou seja, tem origem, né, nessa onda de nacionalismos do século XIX, né? Então, a gente pode dizer que o nacionalismo moderno ele cria as bases para o sionismo, tá? Então, toda aquela ideologia de defesa de emancipação nacional, a ideologia de libertação, da criação de uma identidade cultural, religiosa, idiomática, também vai afetar, vai criar as bases desse sionismo. E, ao mesmo tempo, está acontecendo na Europa uma onda de crescimento do antissemitismo, tá? Que era, inclusive, uma das ideologias que mais matava no século XIX. E, assim, gente, o antissemitismo é um sentimento antigo, na verdade, né? Remonta à Idade Média. Lutero, inclusive, era bem antissemita, né? Quem assiste aula comigo há mais tempo sabe que esse ódio, né, ou melhor, um sentimento de que judeu não era muito confiável, se fortalece por conta do cristianismo, tanto é que no Brasil a gente vai ter a presença dos cristãos novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, né? Mas como eles tinham tradição da família, né? Vinham de uma família judeu, já foi judeu em um momento, eles eram considerados pessoas menos confiáveis, não podiam exercer vários cargos públicos. Então é um sentimento que ele tem uma origem antiga, lá na Idade Média, né? E vai se fortalecendo com o tempo, mas que ganha uma outra dimensão por conta do crescimento dos nacionalismos. Tá? Eu já vou explicar isso melhor para vocês. Então, nesse contexto, surge o sionismo com uma busca por um lugar de pertencimento. Tá? Então, assim, existe uma série de vertentes sionistas. Tá? Inclusive, existiam judeus que eram contra o sionismo, porque é importante entender que esses judeus, que eram principalmente os liberais, né, principalmente
outros judeus que tinham ali uma família já de muito tempo naquela região, queriam continuar no seu lugar de nascimento, ou seja, não queriam sair dali e fazer vida em outro lugar, completamente distante, para estar numa nação que era só do povo judeu. Então, nem todos os judeus eram favoráveis ao sionismo, porque não queriam sair do seu local de nascimento, né? Queriam, na verdade, serem assimilados, né? O desejo era por assimilação. Bom, dentre esses que eram contra a criação de um Estado de Israel, né, para o povo judeu, a gente destaca principalmente os liberais, tá? Porque a gente tem que entender que quando a gente pensa, né, nos liberais do século XIX, essa galera aí, a gente está falando de uma certa elite, e essa elite para essa elite não fazia muito sentido sair da onde já tinha ali toda uma construção profissional, né, financeira, industrial, tá? E também tinha os judeus religiosos que não eram muito favoráveis a isso, né, porque não acreditavam nessa associação de religião com etnia, porque a formação de uma identidade nacional, ou melhor, de um Estado nacional, requer a criação de uma identidade nacional, né? E esses judeus religiosos acreditavam que isso era um absurdo, porque estaria juntando dois conceitos que não faziam sentido, né? Que era a religião e a ideia de nação. Só que, assim, a gente tem várias vertentes religiosas, né? Então, nem todos, alguns eram a favor, mas é importante saber que não era um consenso, tá? Bom, a construção desse nacionalismo judeu, ela não foi tão monolítica assim, tá? Precisou criar algumas adaptações próprias do século XIX, como, por exemplo, a criação, ou melhor, a readaptação de um hebraico. Por exemplo, na Alemanha rola uma mistura de hebraico com alemão para criar um idioma próprio, tá? Que é, se não me engano, chamado Yiddish. Não sei se alguém fala alemão aí, vai poder saber me falar melhor. Acho que é Yiddish que se fala. Né? E o que se discutia era o que é ser judeu? Né? É ser religioso? É ser parte de uma comunidade? Né? É ter uma ascendência de pais que eram judeus? Enfim, tudo isso vai ser tão complexo que quando a gente tem as leis de Nuremberg, a leis de Nuremberg determina, né, o que é ser judeu. Precisa criar uma definição do que é ser judeu para que fosse possível atingir, inclusive, os judeus, né, que estavam ali, para que fosse possível identificar os judeus. Mas, no auge da construção desse nacionalismo judeu, se formalizou uma ideia do judeu enquanto etnia, tá? E aí, que é até interessante perceber que hoje a gente associa o judeu com a identidade branca, mas isso é muito recente, tá? Naquele momento, a identidade era bem mais próxima dos orientais do que dos ocidentais. Tá? Então, a população, né, os judeus na Europa eram vistos enquanto parte do Oriente, não como parte do Ocidente. Isso é só para a gente perceber como as coisas vão mudando ao longo do tempo. Outro ponto interessante também é que nessa lógica de tentar um espaço possível para assentamento de uma nação judaica, a Palestina não era nem a única opção, né? Existiam outras propostas, inclusive um lar para os judeus na Argentina, né? Na própria Península do Sinai, que fica ali no Egito, em Uganda também tinha uma proposta, enfim, existiam outros lugares, tá? Só que a proposta vai ser mais forte, né, de ser na Palestina, por causa do apelo histórico, religioso, também porque alguns acreditavam que se fixando ali, não existiria, né, não faria com que esses judeus tivessem um caráter de colonizador, porque a ideia era que existisse uma coexistência pacífica entre palestinos e judeus, e ir para outros países, como, por exemplo, a Argentina, a Uganda, até o Egito, traria uma dimensão de colonização para aquela região, para aquele local. Tá? Bom, aqui cabe uma informação importante, porque vocês devem estar lembrados que eu comentei com vocês que para os nazistas, judeu e comunista é a mesma coisa, tá? E isso tinha um fundamento, porque, como eu disse para vocês, os liberais, em sua maioria, não concordavam muito com a criação do Estado de Israel, com o projeto sionista. Então, o fortalecimento desse movimento sionista se deu principalmente entre os trabalhadores judeus. Nós contas a galera que não tinha muito o que perder, não é mesmo? Então, criar um Estado parecia um recomeço de vida. Tá? Então, o sentimento do sionismo cresce muito entre os trabalhadores judeus, tá? Que era, né, principalmente a maioria ali comunista. Então, olha que desenho complexo e até é irônico isso, porque quando a gente lembra de sionismo, né, nos moldes atuais, vem com muita força a presença da igreja, as perspectivas de uma direita que é anticomunista. Então, repara que há uma mudança, né, nessa perspectiva ao longo dos anos. Então, gente, assim, eu quero que vocês prestem bastante atenção que o sionismo, ele pode ou não ser considerado
uma política colonizadora, tá? Nesse momento primeiro, tá? Primeiro nesse momento. Esse é um debate profundo, muito interessante, porque o desenho atual não deixa dúvida que, de fato, há uma política expansionista e colonizadora, tá? Pelas práticas atuais. Mas eu estou falando aqui da fundação. E na fundação, apesar do que eu acabei de colocar aqui, que ideologicamente se estendia, né, se entendia ali como não colonizadores, porque historicamente seria uma terra prometida para os judeus, né, também tinha isso, e porque não se tinha a intenção de tirar o povo palestino da região, apesar de tudo isso, a prática ela se mostra diferente. Assim, não foram os trabalhadores comunistas que conquistaram aquele espaço, no final das contas. Né? A gente não pode ser ingênuo a esse ponto, de achar que, por conta dessa maior força dos trabalhadores em relação a essa ideologia, ter sido muito mais forte que a força, né, dos demais grupos, isso não significa que quem vai colocar isso em prática vai ser os trabalhadores, porque não tinha nem grana para isso, nem poder para isso. Tá? Então, a política de domínio da região palestina, né, pelos judeus, teve um caráter de fato colonizador quando se torna prática, né? Mas quando se torna ideologia, não. Ele foi idealizado numa perspectiva isso no século XIX, tá? Só para trazer aqui uma perspectiva histórica. Essa ideia da Palestina, tá? Enquanto um território, um lar para os judeus, começa a ser idealizado ainda quando a região estava sob domínio otomano, tá? Só para a gente lembrar disso. Pensando que a região já estava enfraquecida pelos conflitos internos, que vimos aí na aula de antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, a questão é que esse debate sobre ser ou não uma prática colonizadora sucedeu um outro debate, tá? Se os judeus são colonizadores ou, né, se a gente está falando aí de um povo nativo, tá? E se os judeus são colonizadores, significa que os árabes são nativos, significa que os palestinos são nativos. Estão acompanhando? Beleza, então. Tá? E aí vem a grande pergunta, né, que é a grande resposta de US$ 1 milhão. Quem são os verdadeiros donos dessa terra? Tá? Quem chegou primeiro? E aqui caberia um debate antropológico enorme, né, e até arqueológico, mas eu adianto para vocês que a origem, né, de ambos pode ser encontrada no mesmo lugar, no mesmo sangue, na mesma cultura, na mesma raça, de tudo, né? Mas em que em determinado momento se divide em regiões diferentes, se delinearam culturas diferentes, e ainda assim é delicada essa afirmação categórica que eu faço aqui, né, de que existe uma origem comum, porque não dá para considerar dessa forma, já que boa parte dos palestinos não são nem muçulmanos, na verdade, né? São cristãos. Então, repara que não é nenhuma mesma cultura quando se trata ali da própria Palestina e do povo que já vivia ali. Porque Israel, de fato, entra naquela região e se torna um colonizador naquela região, vai retirar o povo daquela região, vai ser muito violento, a gente vai ver tudo isso aqui hoje. Mas, de toda forma, idealizar essa ideia de uma origem comum, como um mito de origem, é complicado e tem uma origem nessa forçação de barra desse nacionalismo do século XIX, tá? Bom, mas tudo bem, né? A gente está falando, então, de 3 religiões que tiveram origem no mesmo lugar, que justifica para a gente por quê? Que a maioria, né, quando a gente pensa em religião, é de cristão, mas também temos muçulmanos e a gente tem judeus, tá? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? São 3 religiões que têm uma origem comum, tá? Porque entendendo os palestinos enquanto árabes, a gente sabe que a maior parte dos ocupantes atuais da região chegaram ali por volta do século VII. Então, a gente está falando do povo palestino, de um povo palestino que vive naquela região desde o século VII. Bom, como eu não posso ficar nesse debate com vocês para sempre, eu vou seguir adiante, tá? Então, o ponto é que, a partir disso, a partir de toda essa lógica sionista, desse debate, o sionismo cresce. E, por mais irônico que seja, se a gente pensar nos dias atuais, cresce diante do próprio crescimento do antissemitismo. Deixa eu explicar melhor. Porque quando o antissemitismo cresce, ao mesmo tempo que o sentimento nacionalista cresce, a lógica era criar um Estado para os judeus, para que os judeus saíssem das nações e que eles estavam antes. Né? A própria Alemanha, já nazista, naquele processo de extradição dos judeus, antes da solução final, vai mandar uma galera para a região da Palestina. Tá? Vai expulsar uma galera para a região da Palestina, que era uma forma de se livrar dos judeus. Então, o sionismo não é apenas
um movimento que vai crescer dentro do corpo da própria população, né, de judeus, mas como também vai crescer entre os antissemitas que queriam expulsar os judeus naquela região. Tá? Pois bem, né? Quando os aliados ganham a Primeira Guerra Mundial, já estou falando aqui da Primeira Guerra Mundial, tá? Estou seguindo um pouco adiante. Quando os aliados ganham a Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina, que é onde hoje fica a Palestina, sai do controle otomano e algumas decisões importantes vão se desencadear a partir disso. Vamos lembrar que o Império Otomano acaba com o final. Calma aí. Com o final da Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui é só para a gente ver, eu vou voltar para essa foto algumas vezes, tá? Aqui é só para a gente ver a região, é importante saber que essa região é uma região muito rica do ponto de vista de água, tá? A gente está falando aqui da Bacia do Rio Jordão, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês, tá? Vamos para cá primeiro, tá? Então, quando os aliados ganham, a Palestina sai do controle otomano e vai para o controle da Inglaterra, tá? Primeiro que a região ela vai ser dividida, tá? Essa região toda no Império Otomano vai ser dividida entre ingleses e franceses. A Inglaterra ela vai ficar com a parte que é a Palestina hoje e os franceses vão ficar com a região que é a Síria hoje, tá? E isso tem até um aspecto interessante, porque as colinas de Golã é uma área muito importante, porque representam ali as colinas de Golã o único aquífero de água potável na região. Deixa eu até voltar aqui para vocês, que eu coloquei aqui e tirei, tá? Estão conseguindo ver aqui as colinas de Golã? Né? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Reparem aqui o tamanho desse aquífero. Repara que pega a parte de Israel, a Cisjordânia, enfim, o Líbano. É uma região muito importante desse ponto de vista, tá? Bom, voltando para cá. Então, né, na verdade, o aquífero nasce nas colinas de Golã e desembarca no Mar Morto, tá? Que é chamada Bacia do Rio Jordão. Por isso que dominar a região é muito importante, porque tem a ver com segurança hídrica. E eu volto aqui de novo para vocês perceberem isso, tá? Então, dominar a região, ó, repara que ela nasce aqui nas colinas de Golã e ela desemboca aqui, ó, no Mar Morto. Gente, é muito importante do ponto de vista hídrico, do ponto de vista de segurança nacional, tá? O domínio dessa região. Tá? Vamos lá, vamos lá. Pois bem, né? A primeira ação diplomática a respeito da divisão da região, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, é a criação da Declaração de Balfour, tá? Que acontece em 1917, na qual a Inglaterra apoiava a criação de um assentamento judeu na região da Palestina, ou melhor, né, as palavras da própria declaração, a criação de um lar nacional para os judeus. Tá? O interessante dessa carta é que diz expressamente que a criação de um Estado judeu não poderia afetar de forma nenhuma os direitos e status políticos das populações que viviam na região, ou melhor, né, da população palestina. Só que isso vai ser super mal recebido, porque os ingleses tinham ali, né, uma tentativa de criar uma aliança com os árabes. Tá? Só que os árabes também estavam desenvolvendo nacionalismo próprio, fruto desse século XIX. E aí, de repente, vem e metem essa de que uma decisão tão grandiosa, como a criação de um território alheio, né, ia ser feita pela Inglaterra. Alguém falou comigo? E... Bom, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, levanta a mãozinha. Marcele, quer falar alguma coisa? Não? Tá. Qualquer coisa, deixa eu baixar essa mão aqui, só para eu saber quando você levanta a mão. Bom, então, aqui vocês já perceberam que não existia ainda nazismo, Hitler, nada, e olha que a gente já está falando de um debate que já está se formando nesse sentido, né? Como toda essa disputa que hoje a gente vê tem origem nessas ações imperialistas europeias, tá? Ah, foi gato. Até que as minhas hoje estão dormindo, estão deixando aqui trabalhar sem interferência, sem nenhum estagiário por perto, estagiária felina.
né? Pois bem, né? Então a gente chega, vamos dar continuidade aqui, reparem que eu estou fazendo aqui um encadeamento de situações, né, ao longo dos anos, tá? Então, esse é o cenário da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, quando a gente chega no pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial, obviamente, né, vai se iniciar o mandato da Liga das Nações na região, tá? E com o fortalecimento do antissemitismo, a gente sabe que os anos 20 vai ser um período de grande fortalecimento dos anos 20, do antissemitismo, perdão, e das ideias nazistas, muitos judeus vão começar a migrar para a região, tá? Inclusive, é nesse contexto que a gente tem o estabelecimento dos primeiros kibbutz, tá? Que são comunidades agrícolas autossustentáveis, que, inclusive, é visto como uma experiência socialista, tá? De organização comunitária. Então, essa política fez parte daquela política de autofinanciamento de judeus, que eles mesmos se autofinanciavam, para a retirada dos judeus em regiões que eles eram desejados. Tá? E aqui a gente tem um grande destaque para a Alemanha, a partir de 1933, que é quando Hitler assumiu o poder. Né? Mas, assim, isso já começa ali a partir de 1918, né? Com a perseguição aumentando. Tá? E vamos lembrar, tá? Eu falei isso para vocês na aula passada, mas acho que cabe lembrar que a Alemanha, ela vai culpar os alemães, né? Os alemães vão culpar muito os judeus por terem perdido a Primeira Guerra Mundial, porque vão considerar que existe quando um judeu ele entra no exército, ele não está ali para servir o seu estado, sua nação, sim para servir outros judeus. Então eles seriam não confiáveis, eles teriam perdido a guerra de propósito. Bom, tudo isso leva a um fortalecimento de um sentimento antissemita muito grande na Alemanha, mas isso também acontece em outros lugares, né? A gente conversou na semana passada, né? Semana passada? Ih, meu Deus, me fugiu a memória agora. Enfim, né? A gente conversou, quando a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente falou muito sobre isso, que esse sentimento era muito profundo, muito comum, tá? De que um judeu no exército não poderia ser confiado. Enfim, vamos continuar aqui. Tá? Então, os britânicos só para voltar aqui um pouquinho. Em 1920, rolam os primeiros embates e violências, tá? Porque a gente já tem muita gente, muito estrangeiro na região, muito judeu na região, tá? E esses embates eles vão crescer na região, né? E os britânicos eles vão ignorar completamente tudo isso, mesmo quando a Liga das Nações estabelece que os ingleses deveriam ser mandatários na região, né? Vai se ignorar todos os conflitos que vão começar a acontecer lá na década de 20. Vejam bem, né? A Liga das Nações, ela dá à Inglaterra o mandato, tá? Ou seja, a Inglaterra, ela tinha domínio sobre a região e vai apoiar essa imigração em massa. Tá? E mais do que isso, a Inglaterra vai lavar as mãos quando os primeiros conflitos acontecem. Quando a gente chega em 35, as leis de Nuremberg são decretadas, e eu lembro a vocês que em 36 começa a política de migração forçada dos judeus, tá? A migração em massa dos judeus. E esses judeus vão para onde? Se eles são convidados a ser retirados da Alemanha, tá? Eles vão para a região da Palestina. Bom, nesse contexto, eu destaco até uma revolta que acontece, que é a Grande Revolta Árabe, que vai de 36 a 39, tá? Que vai ser uma revolta contra o domínio inglês na região, que, consequentemente, vai também ser contra a entrada de judeus na região, que vai ficar associado ao domínio inglês. Então, o judeu fica associado ao domínio inglês, né? Porque eles só estão indo para lá porque os ingleses estão permitindo. Né? E aqui a gente considera talvez o berço desse nacionalismo palestino, desse sentimento da Palestina de esse território nos pertence, né? E como eu não posso me demorar muito nesse assunto, o que cabe a mim, né, dizer para vocês, é que rola, nesse contexto, nessa guerra, um massacre contra os árabes, tá? Os ingleses vão se manter no local e eles vão se colocar enquanto líderes do local, e para isso eles vão cometer um massacre contra o povo árabe e palestino que vive ali. Bom, mas vai ter muito pano para manga aqui ainda, né? Daria para a gente ficar uma aula, duas aulas, muitas aulas falando só sobre outras cidades que acontecem nesse período, mas eu quero que vocês entendam só o processo, tá? E aí que a gente chega, enfim, no pós-Segunda Guerra Mundial. E é nesse contexto aqui que o mundo, e isso inclui a Inglaterra, precisa se recuperar da guerra que acabou de viver. Então, o domínio da Palestina, a Igreja da Palestina, vai ficar muito de lado, tá? Então, inclusive, a Inglaterra ela não vai querer mais saber disso, porque tem preocupações maiores.
E aí que a Inglaterra vai passar a situação, né, vai passar a bucha para a ONU, quando a ONU vai criar o Estado da Palestina. Tá? Pelo Estado de Israel, né? E da Palestina também, porque a proposta era que tivesse o Estado da Palestina também ali, né? O Estado da Palestina até hoje não existiu, né? Não foi criado. Tá? Show? Alguma dúvida até aqui? Voltar à Declaração de Balfour. Peraí. Qual foi a sua dúvida, meu bem? Duda? Abre o microfone e fala, meu bem. Não, eu queria que você só desse uma recapitulada, que eu me perdi um pouco nessa parte. Tá, vamos lá. A Declaração de Balfour vai ser a primeira ação de fato diplomática da criação de um assentamento judeu para Israel. É só isso que a gente tem que saber. Tá? O objetivo da Declaração de Balfour olha só, isso acontece em 17, tá? A gente tem que criar um lar para os judeus, né? Então, vamos iniciar um processo de formalização desse lar para os judeus. Só que não vai dar muito certo, porque está no auge, tá? Da Primeira Guerra. Por isso que não vai rolar, tá? Mas ela tem uma relação muito direta, né, com o massacre armênio, por exemplo, né? Porque já tinha essa relação, né? Muitos armênios eram judeus, enfim, e tinha essa sensação de que o judeu ele era um pouco deslocado, né? Ele estava ali um pouco fora de lugar, tá? Então, é isso, basicamente isso. Não tem muito o que falar sobre isso, não, tá bom? Entendi, obrigada. O que você se perdeu aqui? Peraí. Ah, tá. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a criação do Estado de Israel, né? Que a gente chega finalmente nesse ponto. Peraí, deixa eu passar. 47 a gente tem a criação oficial do Estado de Israel, né? A ONU decide criar o Estado de Israel em 47, né? E Israel é criada a partir da Comissão Especial da ONU para a Palestina, e essa ação, né, da ONU vai recomendar a divisão da região, tá? Até então sob domínio inglês, e vai deixar de ser Estado sob domínio inglês, e vai ser dividida, tá? Vai ser dividida em 3 espaços: um Estado judaico, um Estado palestino, que compreenderia a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e bem ali onde fica Jerusalém e Belém, seria uma espécie de jurisdição internacional, controlada pela ONU, ou seja, uma área neutra. Tá? Estão conseguindo ver aqui, ó, esse verdinho? Então, que é onde fica Belém e Jerusalém, né? Então, seria uma área neutra. Essa sessão, inclusive, foi presidida pelo Oswaldo Aranha, tá? Só uma curiosidade aqui para vocês, só por curiosidade, tá? O diplomata Oswaldo Aranha, mas nada que vai cair, é só curiosidade mesmo. Então, a proposta dessa área neutra, essa área em verdinho aí, era muito boa, inclusive, né? O problema é que ela não foi executada, né? Que fosse uma área, como uma área importante para as 3 religiões, fosse uma área que qualquer um pudesse ter acesso, né? Uma área sem dono, uma área sem controle oficial, ou seja, uma área neutra. E a gente até sabe que há uma tentativa, né, de manter aquela região, só que a questão toda é que a ONU não vai fazer nada para isso acontecer, tá? A ONU ela vai deixar a área completamente sem proteção. A ONU vai deixar a área completamente sem nenhum tipo de força externa para garantir que realmente a neutralidade acontecesse, né? Chegou a rolar alguns ataques, e alguns ataques, inclusive, a uma base militar na região, né? E aqui é o ponto de partida principal do conflito, tá? Porque a gente sabe que há uma criação de um Estado com uma proposta bem interessante numa região tão complicada, geopoliticamente tão complicada, e não vai rolar nenhuma ação efetiva para que essa região consiga se formar sem um problema a longo prazo, que é como a gente vê até hoje. Bom, em 48, a gente vai ter o primeiro grande conflito na região, que vai ser a Guerra Árabe-Israelense, ou Guerra de Independência Judaica, tá? Que vai gerar uma guerra civil na região. Os palestinos e árabes, vários voluntários, né, vêm de fora, inclusive, tá? Então, quando eu falo palestinos e árabes, eu estou falando que, de um lado, a gente tem os palestinos e árabes, tá? Porque várias pessoas vêm de fora, uma galera vem do Egito, por exemplo, contra
os grupos judeus, né? Que estavam ali na região. Israel ele vai sair vencedora da guerra, e nesse momento é que Israel se autodeclara independente, tá? E a gente inicia uma nova fase, tá? Para esse conflito na região, que é onde esse território ele vai começar a ser disputado, redividido. E nessa fase, né, a gente começa outros momentos onde essa guerra árabe-israelense vai se configurar. E o cenário ele vai se desenhar da seguinte forma, tá? De um lado, a gente tem o lado palestino, né? Primeiro de forma não oficial, mas logo se oficializa. E do lado palestino, a gente vai ter, né, Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque. E do lado de Israel, a gente tem um destaque especial para os Estados Unidos. E, gente, a gente tem que lembrar que a guerra acabou de acabar, tá? A Segunda Guerra Mundial. E o mercado bélico dos Estados Unidos está abastecidíssimo. Então, os Estados Unidos vai ter muito material bélico sobrando aí para querer mandar para algum lugar. E vai ser justamente usado nesse sentido, né? Porque foi uma excelente porta de entrada dos Estados Unidos no mundo árabe, né? Os Estados Unidos ainda não tinha esse pé dentro do mundo árabe, então ele vai ver ali uma oportunidade, caramba, a partir de Israel eu consigo uma influência aqui dentro. E pasme, né? A União Soviética também vai pensar assim, porque muitos judeus que vão entrar na Palestina, na região, né, vai formar o Estado de Israel, vinha justamente da União Soviética. Porque a gente tem que lembrar que o principal ponto de perseguição de Hitler foi dentro da União Soviética. Tá? E outra coisa, a União Soviética derrota Hitler. Então, existia um afeto pela União Soviética por ter sido a nação a derrotar Hitler. Então, repara que a gente vai ter ali uma briga ideológica que vai se formar logo ali, dentro da região da Palestina, entre os próprios judeus, em que parte queria ajuda dos Estados Unidos e parte queria ajuda da União Soviética, por uma questão de afinidade ideológica. E a partir desse momento, eu vou correr um pouco mais com o processo, tá? Que eu quis fazer esse início um pouco mais longo, agora a gente vai correr um pouquinho mais com o processo, tá? A Jordânia, ela vai anexar a Cisjordânia, tá? Vai dar cidadania a cidadania jordaniana aos cidadãos, lembrando que a Cisjordânia é esse território colado ao Rio Jordão, calma aí que eu tô... Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse mapa para facilitar a vida de vocês. Tá? Peraí. Não, aqui não tem um mapa muito legal. Ah, dá para ver, né? Cisjordânia aqui, esse aqui dá para ver, né? Só para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tá? Então, a Jordânia ela vai anexar a Cisjordânia nesse conflito, tá? Justamente porque estava querendo garantir ali a posse do aquífero, vai dar cidadania jordaniana aos cidadãos, lembrando que a Cisjordânia é esse territóriozinho aí que vocês estão vendo, né? E o Egito ele vai ocupar a faixa de Gaza, tá? A partir dessa guerra, ok? Ainda em 48, a Palestina ela vai criar o governo palestino sem muita autonomia, meio ali amparado pelo Egito, tá? Quase que como um braço da burocracia egípcia, tá? E almejando a independência. Show de bola? Conseguimos entender todo esse processo? Eu não coloquei, não, que tem apoio ao Palestina? Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou até colocar aqui para vocês, tá? Tá, depois eu coloco isso aqui para vocês, mas Palestina, Egito, Transjordânia, Síria e Iraque. E Líbano também. Deixa eu colocar isso aqui no slide, só para a gente não perder esse material que ele já está pronto. Um minutinho. Opa. Pensando de alguém? E Líbano, né? E Líbano. Tá? Pronto. Show de bola. Foi aqui para vocês. E aí, podemos passar? Bom, dando continuidade aqui.
Em 1948, vai acontecer o chamado Nakba, que traduzindo para o árabe significa grande tragédia. E aí o nome já diz isso para vocês, né, porque está acontecendo aqui em 48, que é quando mais de 70 mil palestinos vão ser sumariamente expulsos das suas casas pelos sionistas. Aqui a gente tem a maior ação, a primeira maior ação de Israel contra o povo palestino, tá? Vai ser tirado tudo deles, pedem casa, propriedade, comércio, tudo. Eles são convidados a se retirar com muita violência. Então, a gente está falando aí de pelo menos metade da população palestina que vivia naquele local há séculos, que vai ser expulsa nesse momento. Até hoje, esse evento ele tem um desdobramento, porque essa galera que vai ser expulsa, né, de milhões de palestinos refugiados, eles vão se refugiar nas nações vizinhas, tá? E os campos de refugiados das nações vizinhas, que vai fazer com que surja ali uma massa populacional de pessoas consideradas apátridas, ou seja, sem pátria. A coisa foi tão grande que a ONU tem que criar uma agência apenas para cuidar desse caso, o caso dos refugiados palestinos, que até então existia uma agência de refugiados, mas era para todos os casos, enfim, do mundo inteiro, né? Mas o caso vai se tornar tão bizarro que ela vai precisar criar uma agência apenas para os apátridas palestinos, tá? A maioria relacionados aí ao desdobramento da Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, e aí, meus amigos, assim, obviamente os árabes eles vão começar a nutrir um certo ódio para os judeus, tá? E digo começar porque existiam várias nações da região que judeus viviam de uma boa, assim, existiam judeus ali na região desde sempre, né? Afinal de contas, existia judeu no mundo inteiro. Só que isso acontecia de forma super pacífica, não era um problema exatamente. Mas a partir desse acontecimento, os judeus vão começar a ser vistos com maus olhos, né? Como imperialistas, e com isso vão começar a ser rechaçados. E o resultado foi um aumento da população judaica na região, tá? Indo para lá, justamente para fazer coro com o território de Israel, né, por considerar ali uma nação a ser defendida. Então, a gente tem aí uma relação de ódios muito bem definidas, tá? De um lado árabes, do outro lado judeus, ok? E aí a gente vai começar a entrar nos conflitos um pouco mais específicos, tá? Como, por exemplo, a Guerra de Suez. Uma guerra que acontece em 56, e eu já falei isso para vocês uma vez, mas eu vou repetir agora. Fiquem atentos, porque quando se trata de efemérides, às vezes é sobre o ano de vigência da prova, quando a prova vai ser feita, de fato, mas às vezes tem uma relação com o ano de entrada. Então, esse assunto, por exemplo, é um assunto que pode ser considerado uma efeméride, dependendo da boa ou má vontade da UERJ, tá? Então, vamos lá, mas em relação para a gente, né? O canal de Suez é um canal de escoamento que foi criado pelos franceses em 1859, tá? Já dentro dessa lógica imperialista, para facilitar o escoamento de produtos. Então, assim, o canal ele foi criado porque era muito estratégico, porque era um atalho muito bom, né? Já que o périplo africano ele estava ali dominado há muito tempo, e era maior, né? Era mais difícil de chegar. Então, a gente está falando de um lugar muito estratégico, tá? Uma das rotas mais importantes do mundo, para o transporte de petróleo, gás natural líquido e feito até hoje, tá? Bem como alguns bens de consumo pelo mundo. Então, é uma região importante. E aqui eu faço um parêntese muito importante de atualidade, porque no início do ano passado, o Iêmen bloqueou a passagem dos navios de petróleo na região, tá? Na passagem para o Mar Vermelho. E a gente está falando aqui de 21,5% mais ou menos de petróleo refinado do mundo que passa por aí, e mais de 13% do petróleo bruto, tá? Todos eles precisam passar por essa região. Então, bloquear a passagem é muito catastrófico, tá? Do ponto de vista econômico. E essa ação ela foi orquestrada por um grupo de rebeldes, isso ano passado, tá? Chamados Otis, tá? Contra navios de Israel. E depois se estendendo os aliados, que incluía os Estados Unidos e a Inglaterra e todos os aliados de Israel, né? E esse ano, em março desse ano, 2025, novamente os Otis ameaçaram um ataque aos navios dos Estados Unidos na região, como uma forma de retaliação norte-americana pelo que estava acontecendo em Gaza, tá? Só um rápido desvio aqui de assunto para a gente falar um pouco sobre isso. Tá? Bom, em 52, voltando aqui para o nosso cronograma histórico, né? Em 52 vai rolar uma revolução no Egito, né? A Revolução Egípcia, onde vão derrubar a monarquia egípcia e vai ali, a partir disso, se consolidar uma república. Esse caso especificamente, não se preocupem, tá? É só para a gente entender o que está acontecendo. E como qualquer novo regime, eles queriam avançar economicamente, eles vão olhar
do Canal de Suez como um recurso importante, tá? E um pouquinho depois, então, né, em 56, um senhor chamado Abdel Nasser, tá? Então presidente do Egito, resolve nacionalizar o Canal de Suez, tá? Que até então ainda estava sob o domínio dos ingleses e dos franceses. Ele vai simplesmente impedir a passagem de navios petroleiros na região, o que vai dificultar a entrada de petróleo em Israel. Então, reparem que essa coisa de bloquear o Canal de Suez é bem antiga, né? Bom, então o conflito, né, vai se dar entre o Egito contra Israel, França e Inglaterra, tá? A gente está falando aí da Guerra de Suez. Só que, apesar de parecer que é uma guerra meio que perdida, né? A gente está falando aí de tempos de Guerra Fria, se você é inimigo dos Estados Unidos, você é automaticamente amigo da União Soviética, a União Soviética ela entra na briga e fornece armas para o Egito, tá? Mas muita arma mesmo, tá? A gente está falando de muita arma mesmo. E o resultado dessa guerra é que o canal passa a pertencer ao Egito, mas o Egito não mantém bloqueio, tá? Esse foi o acordo. O Egito não vai manter o bloqueio. Inclusive, representa aí uma importante parcela do PIB do Egito até hoje, tá? O Canal de Suez. E nesse contexto, né, que vindo para o nosso cenário principal, que é a região da Palestina, é que as relações elas vão ficar ainda mais complicadas, porque os israelenses vão tentar tomar a faixa de Gaza como retaliação ao Egito, já que o Egito está no lado da Palestina. Estão pegando? Então, tudo certo? Tá? Pois bem, né? É importante, né, saber que os palestinos, né, eram quase um braço do Egito, né, quase um braço da administração do Egito. Só que a partir disso, de fato, os palestinos vão ser diminuídos dentro dessa administração egípcia, tá? Porque agora a guerra ser com o Egito vai tirar a autonomia dos palestinos, vai deixar os palestinos ali quase que como uma visita dentro da própria nação, dentro do próprio país, do próprio território, porque agora a briga era maior, né? A briga era de cachorro grande. Então, a gente já vê aí a perda da autonomia da Palestina nesse momento em relação ao Egito, né? Aquilo que era para ser uma parceria passa a ser, na verdade, uma ação quase que colonizatória por parte do Egito. Mas isso acontece também porque, na prática, a teoria é outra, né? Então, é uma forma de proteger a região. Os egípcios vão realmente ocupar o território a partir disso, que antes era uma espécie de proteção, agora, né, de ajuda, né? Agora vai ser, de fato, uma ocupação dos egípcios na região. Em 59, né, os palestinos vão se tornar uma espécie de secretariado do Egito, né? Os palestinos vão realmente perder totalmente o poder decisório, tá? Por causa disso, um pouco depois, em 64, temos a fundação da Organização para a Libertação Palestina. Preste atenção que isso é muito, muito importante. A gente tem a criação da OLP, tá? Que também é conhecido por vocês como Fatah, né? Tendo como principal líder, né, o Yasser Arafat, tá? Vocês já devem ter ouvido falar dele. E a maioria da Liga Árabe vai apoiar, tá? Bom, foi. Posso continuar? Tá? O mais importante, então, da Guerra do Suez foi justamente isso, né? A criação do Fatah, da OLP. Tá? Aqui, só para a gente ter uma noção aqui da importância do petróleo na região, né? Da Península Arábica. Mas vamos continuar, tá? Esse é o trajeto, tá? Que o petróleo faz, né? Pelo Suez. Aqui tem um naviozinho que eu coloquei aqui. E esse aqui é o trajeto, importante trajeto, né? Do Canal de Suez, que fica justamente aqui. E aí a gente chega num outro momento nessa aula, que é a Guerra dos Seis Dias, tá? E aqui eu vou logo dando spoiler para vocês, que a Guerra dos Seis Dias é vencida por Israel, tá? E toma 4 territórios árabes, tá? Quando Israel ganha a Guerra dos Seis Dias, ele toma 4 territórios árabes, que é a faixa de Gaza, tomada pela Palestina, as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, e a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia. Então, Israel ele vai pegar esses 4 territórios. Eu coloquei isso aqui, né? Eu não coloquei, né? Mas é importante saber. Peraí. Deixa eu repetir para vocês aí, para vocês anotarem, depois eu vou colocar, senão eu vou ficar editando o slide de aula inteira, tá? Faixa de Gaza vai ser tomada da Palestina, as colinas de Golã vai ser tomada da Síria, a Palestina vai ser tomada
Perdão, a Península do Sinai vai ser tomada do Egito e a Cisjordânia da Jordânia. A gente não precisa se preocupar tanto com isso, não, que é muito preciosismo cobrar isso de vocês, né? Só para vocês saberem que Israel está contra os árabes todos, né? Israel contra o mundo, nesse momento. E com isso, vai expulsar mais uma enorme quantidade de palestinos na região, né? Que vão direto para a Jordânia, né? Que eu não sei se vocês perceberam, mas não são muito amigos ali deles, né? Então vai rolar um certo conflito ali. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Cara, aqui, né, com a ocupação dessa área importantíssima do Jordão, Israel vai promulgar várias leis da gestão de água na região. A água sempre foi ponto central dessa região, tá bom? A água sempre foi ponto central. Uma das ações mais importantes de Israel na região vai ser as sanções que impediam que palestinos pudessem furar poços de petróleo e poços de água. Então, os palestinos perdem a autonomia sobre a própria água potável. Tanto que um dos crimes de guerra que mais Israel é denunciado por cometer, né, é justamente em relação à água, né, que não entra na região sem Israel permitir. Né? De fato, a água é um recurso de guerra muito importante para Israel. Deixa eu só beber uma água aqui e falar em água. Bom, com a ocupação de Israel na Cisjordânia, um outro ponto interessante também é que Israel vai tomar posse de Jerusalém. Tá? E, por incrível que pareça, eu quero que vocês entendam que é só aqui que a questão religiosa entra em jogo. Tá? Até então, a questão religiosa não era nem comentada. Sim, obviamente tinha, né? Como sempre tem, mas não era um ponto importante. Tá? Até então, o conflito todo se tratava, a relação se limitava à relação territorial. Tá? Mas a partir disso isso vai mudar. Né? Só que também, né, tem símbolos religiosos, a região de Jerusalém tem símbolos religiosos para os cristãos, né? De alguma forma, os cristãos vão tomar as dores dos judeus. Por isso a gente pode entender, começar a entender, né? Por que os cristãos vão começar a se aproximar dos judeus nesse processo, quando Jerusalém é tomada pelos judeus, tá? Fato é que vai rolar uma interpretação meio apocalíptica dos fatos a partir daqui, tá? Em que começa a surgir aquela dimensão de que, na verdade, os judeus estão ali para retomar a Terra Prometida, como um passo final para se chegar ao paraíso, né, para se chegar ao fim dos tempos, para que Jesus vá voltar. Então, é nesse momento que os cristãos começam a se aproximar mais dos judeus, do ponto de vista de se reconhecer, né, com os judeus. E aí, um tema um pouco mais complicado, não tem porque a gente conversar sobre isso aqui, tá? Estamos acompanhando? Tá difícil? Tá complicado? Tá indo, tá indo. Show de bola, então, tá? Então, vamos seguir adiante. Gente, calma aí. Cadê a Guerra do Yom Kippur? Peraí. Gente, eu acho que eu fiz uma pequena besteira aqui e devo estar apagado sem querer o slide sobre Guerra do Yom Kippur. Tá onde, gente? Eu coloquei aqui? Eu coloquei. Desculpa. Coloquei, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Nossa, cara. Vamos lá. Então, vamos lá. A Guerra do Yom Kippur, né? Que foi uma ofensiva da Síria e do Egito contra Israel, tá? Foi uma ofensiva da Síria e do Egito contra Israel, uma tentativa de retomar alguns territórios perdidos nos conflitos anteriores com Israel, que a gente falou até agora, né? No caso, a gente está falando aqui dos territórios perdidos durante a Guerra de Suez e durante a Guerra dos 6 Dias, tá? A gente está falando de uma tentativa de parar o avanço expansionista de Israel na região, né? Gente, assim, muitos conflitos eu vou deixar de falar aqui, tá? Eu estou falando só dos mais importantes. Então, eu quero que vocês reparem nisso. Mas, ainda assim, a aula vai ficar enorme. A gente está mais ou menos na metade da aula, só para vocês terem disposição, ganharem fôlego aí, pegarem uma aguinha, né? Se preciso for, e me pedirem também no intervalo, se preciso for, tá? Mas, quando a gente pensa na Guerra do Yom Kippur, foi uma guerra muito rápida, tá? Uma guerra muito rápida, mas muito marcante para Israel, porque foi a guerra com o maior número de mortos até então, no território de Israel. Só perde para a ofensiva que aconteceu em outubro de 23. E, gente, a Guerra do Yom Kippur, ela vai ser chamada assim em referência ao Dia do Perdão, que é um feriado importante
tá? Em Israel, faz referência aí a esse dia, né? A tradução de Yom Kippur é o dia do perdão, porque nesse dia Israel estava em feriado, tá? Estava num feriado importante, um momento de festividade. Israel, a princípio, vai começar a guerra do Yom Kippur perdendo a guerra, tá? Porque foi pego de surpresa, pego meio que desprevenido ali, já que o setor de inteligência de Israel não percebe, não sabe, não consegue prever com antecedência a guerra. Tá? Por 19 dias consecutivos, Israel vai sofrer ataques no território, tá? Que havia tomado durante a Guerra dos 6 Dias. Eu nem falei da Guerra dos 6 Dias, mas vamos seguir adiante, tá? Porque a gente tem muita coisa para falar ainda, não é tão importante. Eu falei da Guerra dos 6 Dias com vocês? Gente, estou cansada, tá? Chegando no final do ano, falei, né? Gente, eu tô ficando tão cansada, vocês estão cansados, eu também estou. Tá? Mas vamos lá. Pois bem, né? Até os Estados Unidos, né, entrar na guerra. Então, Israel vai perder a guerra, tá, por quase 20 dias aí, e aí os Estados Unidos entram no jogo. Né, vai dar apoio a sinal de guerra para Israel, fazendo Israel virar o jogo, né, e recuperar novamente esses territórios. Pois bem, né, a consequência imediata da guerra foi a primeira crise do petróleo. Por quê? A retaliação, né, da guerra do Yom Kippur vai ser justamente um boicote ao Ocidente, tá? Porque o culpado disso tudo vai ser o Ocidente. Vão diminuir então a OPEP, né? Vai diminuir a extração de petróleo e vai aumentar a elevação de preços do petróleo. E aqui a economia global vai entrar em crise e o Brasil vai entrar na chamada década perdida, dando fim ao período do milagre econômico. Então, apesar dos conflitos terem cessado, os desdobramentos só têm fim mesmo quando o Egito vai assinar com Israel um acordo de paz, isso em 78, mediado pelos Estados Unidos, onde Israel devolve a Península do Sinai para o Egito, e o Egito, em troca, reconhece o Estado de Israel. Ou seja, o Egito vai se tornar, a partir daí, meio que isentão, né? Bom, olhando para o contexto principal, essa guerra ela meio que se consolida a força de Israel na região, tá? Aqui o mundo entende que Israel é uma potência difícil de ser combatida, difícil de ser vencida, e em função dessa relação muito forte com os Estados Unidos, né? Então, aqui a gente tem a certeza disso tudo, né? Bom, então uma série de negociações vão ser tratadas nos anos 70, né? Uma tentativa ali de acabar com os conflitos, capaz de acabar com o conflito entre Israel e Palestina, o que não vai dar muito certo, tá? Essas negociações elas vão ser, em sua maioria, negadas. Enfim, não dá tempo de abordar todas aqui, mas vale saber que, nesse momento, a causa palestina ela vai se popularizar no mundo, tá? E o mundo ele vai se dividir, né, em relação a esse conflito, né? Parte vai considerar que a causa da Palestina é justa, parte que a causa de Israel é justa. Beleza? Exatamente. O acordo de paz é principalmente por causa da crise do petróleo, tá? Mas, de toda forma, a gente vai ter essa relação já estabelecida por conta do andar da guerra mesmo, o andar da guerra que vai ser uma guerra muito violenta, enfim, tá? Mas vai ser por conta do petróleo, principalmente, para poder tranquilizar a situação na região, tá? Bom, estamos indo caminhando aí para o fim desse assunto, tá? Falar um pouquinho das intifadas, né? Intifada é um termo que é usado para se referir a revoltas palestinas em geral, tá? Até agora vocês perceberam que a Palestina só apanhou, né? Então rola um certo racha interno da OLP, né? Que eu falei para vocês que tinha surgido lá no primeiro ataque de Israel aos palestinos, né? Quando um grupo que se chama Fatah, né, surge, né? O Fatah nesse momento, né? Que a primeira intifada acontece, isso já caminhando aí para os anos 80, vai ser considerado muito bonzinho demais para conseguir dar conta do problema, tá? E por isso, esse racha vai acontecer. Gente, eu vou te pedir só um minutinho para vocês para pegar uma água, tá? Minha água acabou, a garganta está começando a ficar seca.
Voltei, tá? Vamos lá. Então, a gente vai ter esse racha dentro do próprio Fatah, dentro da OLP, tá? E é desse racha que vai surgir um grupo religioso sunita, que se chama Hamas, né? Que vocês conhecem como Hamas, que vai surgir como um grupo bem diferente do Fatah. O Fatah era laico até então, né? É laico até então. Então, o Hamas ele surge ali dentro como uma alternativa, tá? Como uma dissidência. Enfim, o próprio termo Hamas, né, significa resistência islâmica, então é um grupo paramilitar que surge dentro do Fatah, tá? E o ponto interessante aqui é que por conta disso, que o Hamas ele é colocado com um certo protagonismo por Israel hoje, né? O Fatah ainda existe, a gente vai estar lá, né? Só que o Hamas ele é colocado enquanto protagonista porque é muito mais fácil odiar o Hamas do que o Fatah, tá? O Fatah ele é mais político, né? O Fatah ele é mais diplomático, né? O Fatah ele não tem esse berço religioso, essa origem religiosa. Então, outro ponto muito interessante, né, saindo um pouco da pauta internacional, é que o Hamas ele vai surgir também com uma espécie de grupo assistencialista, justamente para conquistar a população. Então, vai estar ali exercendo um papel um tanto quanto paternalista nessa região, assistencialista, tá? Então, vamos lá, né? A primeira intifada ela acontece em 87, tá? Já vamos falar dela. Mas, em geral, o número de intifadas ele é meio questionável, porque várias revoltas acontecem na região e as revoltas, elas geralmente são chamadas de intifadas, tá? Mas a gente tem duas intifadas que são mais importantes. E essa primeira intifada, ela acontece em 87, a segunda em 93. A primeira intifada foi uma tentativa de recuperar a faixa de Gaza, da Cisjordânia, né? E recuperar também parte de Jerusalém, tá? Bom, e isso a gente tem que saber basicamente sobre a intifada. Acontece que nos anos 90, uma série de novos acordos já estavam sendo feitos ali, né? Entre Israel e Palestina, com a interferência da ONU, e esses acordos eles vão ser, na sua maioria, frustrados. Vários outros conflitos também vão acontecer na década de 2000. Inclusive, a gente vai ter uma intifada nos anos 2000, e que vai ser, por muito chamado de segunda intifada, na verdade vai ser essa dos anos 2000, e vai ser um período que vai se destacar a ideia, né, de que era necessário se criar um Estado na Palestina, enfim. Deixa eu ir aos poucos com vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa intifada que vai dos anos 2000 até 2005, tá? O que rolou foi o seguinte, em 93, vai rolar uma conferência em Oslo que tinha conseguido, né, pelo menos supostamente, acabar com o conflito entre Israel e Palestina. Tá? Os assentamentos de Israel na Cisjordânia ocupada seriam desfeitos, parte do território seria entregue para as autoridades palestinas, liderado pelo Fatah na época, mas isso não acontece. Tá? Esse é um acordo que não é resolvido, não acontece de fato, não chega à prática. Tá? E o Hamas e o Fatah vão romper definitivamente, vai ser em 2006, quando o Hamas ele vai conseguir, né, vai seguir uma escalada de poder muito grande que chega ao ponto que está hoje. Né? Hoje o Hamas ele é realmente o grupo maioritário na região, só que é um problema, ele vai ficar isolado dentro da região, tá? Por conta do radicalismo. Então, hoje rola na Palestina uma bipolaridade bem real, tá? Tipo, metade, daqueles que apoiam Hamas e aqueles que apoiam Fatah, tá? Estamos indo? Isso. As intifadas, ela é protagonizada por civis, até porque a força militar e bélica da Palestina é muito pequena, né? E foi uma revolta de fato civil, né? E aí é muito delicado isso, inclusive, porque, veja bem, né, o Hamas ele tem o escalonamento que tem hoje, né? Temos aí muitas críticas ao Hamas, só que ele não surge dessa forma. Gente, cara, a Fatah não estava dando conta, né, de resolver os problemas da região, então você vai ter uma força civil muito grande, né? Tanto é que a primeira intifada foi uma intifada realizada por parte de Xiringue, né? Era pedras nas mãos e contra poder bélico. Então, você tem uma participação popular muito grande. Então, o protagonismo civil é muito grande, tá? Perfeito? Né? Bom, quando a gente chega em 2007, né, a faixa de Gaza ela é ocupada, tá? Mas o controle político e estratégico continua basicamente todo com Israel.
durante os tempos em que se seguem até hoje. Tá? Ela vai ser ocupada pelos palestinos, mas o controle vai continuar com Israel. E, obviamente, aqui eu estou resumindo muito, porque a gente não tem, né, como falar muitos detalhes sobre isso, que a gente ainda tem que falar muitos assuntos hoje ainda, né, para falar do Irã com você, do Hezbollah com vocês, enfim. Tá? Então, isso daqui é um bloqueio da faixa de Gaza por Israel, tá? Impedindo a chegada dos suprimentos, fazendo com que a Palestina tivesse que criar um túnel subterrâneo, tá? Inclusive, durante a pandemia, a situação ficou muito catastrófica, tá? Porque foi uma emergência sanitária, né? E nem assim Israel cedeu, né, ao controle da região. E em 2014 também rolou uma ofensiva muito violenta de Israel contra a Palestina. Na época foi muito noticiado esse assunto, não sei se vocês lembram, vocês são muito novinhos, não devem lembrar. Mas nesse contexto, inclusive, que, se eu não me engano, foi que o Google reconhece a Palestina enquanto Estado. Tá? Bom, e a gente chega nos dias, na última guerra, né? Aqui é só para vocês entenderem a importância religiosa de Israel, tá? Aqui são os símbolos que a gente tem em Israel. Inclusive, essa mesquita aqui ela foi bombardeada durante a guerra, né? A Cúpula da Rocha também foi bombardeada, tá? Então, assim, só para vocês terem noção, tá, da importância da região para as três religiões, tá? Mas vamos lá, deixa eu seguir aqui adiante. A gente chega, tá, em 7 de outubro de 2023, que é quando Hamas lançou um ataque surpresa a Israel, né? Vai causar ali cerca de 1.400 mortes, mais ou menos, né? E capturando vários reféns, tá? Com isso, Israel vai reagir à ofensiva militar, que já matou muito mais, não tenho nenhuma ideia, né? Mas beira aí a mais de 60 mil mortos, tá? Um número muito complicado de afirmar, existe um desencontro de informações, mas, além disso, o número de vítimas continua grande, continua aumentando, tá? Em relação à escalada de guerra, eu quero muito tranquilizar vocês, eu falando isso desde o início, que a gente não precisa saber, tá? Com muitos detalhes em relação a isso, justamente por causa da complexidade, tá? Da situação e por conta da dinâmica, né? Da mudança dos fatos, tá? Que acontece desde então. Mas o que a gente sabe, inclusive, é que os últimos acontecimentos é o Trump, né? Mês passado, ele vai intermediar o cessar-fogo com a Palestina, e a gente tem vários pontos aí nesse cessar-fogo, como, por exemplo, a retirada de Israel, de Jericó, de Gaza, né, que eventualmente também da Cisjordânia, vai também, determinava também 5 anos de autonomia limitada para os palestinos, vamos ver como vocês se comportam em 5 anos, se der tudo certo, vocês continuam aí, tá? Uma eleição de um conselho legislativo palestino, né, o estabelecimento de uma força policial da Palestina, e o mais importante, né, que era a saída da Palestina da faixa de Gaza, de Israel da faixa de Gaza, né, o recuo do exército de Israel. Isso é muito delicado, tá? Não dá para saber como essas resoluções vão se dar a partir de então. Eu não acredito nesse cessar-fogo. Terça-feira agora a gente já teve uma quebra desse cessar-fogo, então a gente não pode confirmar com muita certeza se vai acontecer, né? Espero que aconteça, né? Inclusive, esse cessar-fogo não está ruim, tem aí os pontos bons. O problema é que ele depende de muita coisa, né? Como, por exemplo, o recuo do Hamas, o recuo de Israel, né? E isso não é bem uma realidade, né? Que a gente vê se formando. Mas a gente teve aí muita devolução de corpos, enfim, a gente teve pelo menos um avanço importante para as vítimas, né? Para os familiares, o que já é alguma coisa diante de uma situação, de um cenário de guerra. Beleza? Tudo certinho? Posso continuar? Então, vou passar aqui, tá? Vocês querem beber uma água? Aqui, só para vocês verem o sistema de proteção de Israel, isso aqui é de uma matéria da BBC, para a gente ver o escudo de ferro, né, o domo de ferro de Israel. Cara, o que significa isso? Tá? Significa que Israel tem uma proteção de mísseis incrível, tá? Dificilmente alguma coisa chega em Israel e quando chega é bloqueado, tá? Então, os ataques de Israel são ataques sempre minimizados em relação a esses efeitos, tá? O que mostra aí que, enfim, a possibilidade realmente de uma contraofensiva para com Israel, para a população civil, é muito menor do que para com a Palestina. Show? Vocês querem beber uma água? Podemos continuar. Nossa, gente, não está tendo deserção, eu tô feliz demais. Achei que vocês não fossem ficar pleno domingão.
Dia de pizza, ainda pretendo fazer uma pizza hoje, com minhas próprias mãos. Eu sou uma excelente cozinheira. São, né? Vocês são fiéis aí. E eu falo pra caramba, né? Minhas aulas de 4 horas, de 3 horas. Né? Caramba, incrível, isso, incrível. Gente, eu não coloquei. Ah, não, tá aqui, ó. Tá fora da ordem, mas coloquei. Eu tinha pensado em falar de resbolar depois. Vou falar de resbolar então, tá? Que é um assunto menorzinho, né? Que é só para você saber do que se trata, né? E não sair aqui sem informação. O Hezbollah, ele é um grupo paramilitar islâmico de orientação xiita, tá? Que tem base no Líbano. O Hezbollah ele surge durante a Guerra Civil Libanesa, que vai de 75 até os anos 90, tá? E alguns países, como os Estados Unidos, vai classificar o Hezbollah enquanto um grupo terrorista, e aí eu já falo para vocês que essa definição de terrorismo é muito complicada e vai variar, tá? Porque a definição de terrorismo é uma definição complicada. Se alguém aqui for para a área de relações internacionais, né, eu sei que a maioria aqui é direito, mas pode ser que vocês queiram enveredar pelo direito internacional, vocês vão ver que isso é muito complicado, né? Definir o que é terrorismo, né? Mas os Estados Unidos vai classificá-los enquanto terrorista, tá? Então, é um grupo que recebe apoio do Irã e da Síria, né? Incluindo financiamento de armas, e os objetivos do Hezbollah é a garantia da soberania do Líbano, né? Afastando qualquer influência colonialista. Inicialmente, ele visava a formação de um Estado com base islâmica, mas o grupo hoje tem um foco meio que principal em Israel, tá? No combate a Israel. Então, a organização, né, política, ela é militarizada, promove também algumas ações de cunho social e econômico, tá? Para auxiliar a população. Então, tem um caráter bem populista também. E, pelo menos ali, no sul do país, principalmente, tá? E alguns atentados foram promovidos, tá? Desde a sua criação, desde os anos 80, contra o Israel. Então, Palestina, a região de Israel com o Hezbollah é meio complicada a relação, tá? E o Hezbollah, ele entrou numa guerra em Israel em 2006, né? E vai atuar também militarmente, atuou militarmente na Guerra Civil da Síria, enfim, que teve seu fim, né? Mas que até então estava em andamento. Então, a gente está falando aí de um grupo paramilitar que surge aí como uma resistência ao avanço ocidental na região, principalmente a partir de Israel, tá? E aí, inclusive, só para a gente completar aqui, né, a gente tem um outro ator importante, que é a Síria, né? Que, para resumir, né, esse imbróglio todo, que a gente tem muita coisa para falar aqui, a Síria, ela tinha uma espécie de coalizão entre Irã, Síria e Líbano, né? Os principais inimigos desses três eram os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos, tá? Então, assim, o objetivo aqui é anti-Ocidente, né? Anti-Estados Unidos. Mas eu não vou me adentrar muito nessa área, não vou adentrar muito nessa área, porque eu não boto fé, tá? Nesse assunto, eu só não queria deixar de falar sobre. Porque eu quero falar mesmo com vocês sobre a tensão Irã e Israel. Posso passar? Beleza, então. Quer o que? Água? Água, Mirella, que você quer? Pegar uma aguinha? A pizza? Tá. Um dia eu faço para vocês. Um dia a gente faz um encontrão. Gente, eu sei cozinhar, tá? Eu sou uma ótima cozinheira. É o meu maior talento, tá? Inclusive, ainda vou fazer um canal no YouTube, cozinhando e dando aula. Eu acho que vai dar super certo. Calma aí, peraí. Gente, eu perdi aqui, ó, origem Israel, Irã Israel, que eu estava perdido esse áudio. Vamos lá. No 13 de junho desse ano, Israel atacou o Irã, né? Vocês lembram disso? Tendo como alvo principal líderes militares do Irã e cientistas de alto escalão. E, por conta disso, o Irã ele vai iniciar uma contraofensiva. Vamos lá, então. E a guerra, ela foi controlada, tá? A gente sabe que a guerra está controlada, mas o problema foi que o Irã ele acaba anunciando a saída do programa de não proliferação nuclear, e com isso, né, por conta disso, a gente tem aí o reavivamento
um conflito importante, né? Um conflito importante, de um assunto importante, que é a questão do poder nuclear desses países, tá? Então, atenção, tá? Atenção dos Estados Unidos com Irã, ele tem uma origem mais antiga, que é na Revolução Islâmica. E aí eu quero lembrar para vocês o seguinte, tá? Que é isso que pode cair, já caiu também algumas vezes. Na década de 70, uma série de tensões estão acontecendo dentro do Irã de caráter econômico. Tensões internas mesmo, tá? Do país. Que vai ser causado ali por vários motivos. E um deles, inclusive, até de origem geográfica ali, por conta da própria região. A gente está falando de um clima semiárido, pouco fértil, que vai levar a uma dependência muito grande do Irã da exportação, tá? Na época, o Shah Reza Pahlavi vai propor uma série de reformas para manter o poder na região por conta desses conflitos que estão acontecendo em função dessa crise, tá? E aí quero falar para vocês, só para te lembrar, tá? Shah é um termo utilizado para o líder, tá? Shah é o líder do Irã. Então, ele vai começar a propor algumas mudanças para tentar acalmar ali a população que estava revoltada, ali estava tendo muitas tensões na região. E também não podemos ignorar o fato de que existia uma forçação de barra em plenos anos 70 por uma influência maior do Ocidente na região. Já existia, e também pelo fato de que essa necessidade, essa dependência do mercado externo, significava também uma dependência dos Estados Unidos na região. Então, a gente vai ter uma série de reformas que vai ser chamada de Revolução Branca. E vai estabelecer várias reformas interessantes mesmo, né? Como, por exemplo, o voto das mulheres, uma distribuição de renda maior na região, reforma agrária, privatização, indústrias, né, estatais, um programa de alfabetização, tá? Enfim, nacionalização das florestas, várias reformas bem de caráter progressista mesmo, tá? E por conta dessas mudanças, o Shah Reza Pahlavi vai começar a sofrer uma contraofensiva, porque ele vai ser acusado de estar ocidentalizando o Irã, tá? Então, vai sofrer uma forte reação interna, tá? Dentro do próprio Irã e principalmente do próprio parlamento, principalmente da galera mais fundamentalista. A partir disso, o Shah Reza Pahlavi vai começar uma série de perseguições dentro do Irã contra esses opositores, tá? Que eram xiitas. E aí, em 78, um evento que vai ficar conhecido como Sexta-feira Negra vai representar um massacre dessa oposição, mas vai ser um massacre real, tá? De pessoas sendo assassinadas a sangue frio. Parte da população, então, vai tomar as ruas de Teherã, tá? E é dado início à Revolução Islâmica. Beleza? Em 79, o Shah Reza Pahlavi ele renuncia por conta desses protestos e vai assumir, no lugar dele, o Ayatollah Khomeini, vai assumir o poder e vai dar início a uma república muito autoritária, muito repressora, beleza? Vão ficar proibidas maquiagens em mulheres, roupas que deixavam qualquer parte do corpo à mostra. Foi introduzida a ideia da pena de morte para opositores do regime, né? Como defensores do Shah, que foi deposto, contra marxistas, prostitutas, homossexuais, membros de outras religiões. Toda essa galera vai começar a ser perseguida. Vamos lembrar que a gente está em plena Guerra Fria, então os marxistas vão entrar nesse meio. Tá? Acontece com essa história, tá? Os Estados Unidos vai se colocar, obviamente, contra o Irã. Tá? Por que isso? Né? Porque nessas reformas, o objetivo principal aqui era a contenção do avanço do Ocidente na região. Né? E para acabar com esse avanço do Ocidente, vão quebrar qualquer tipo de relação com os Estados Unidos. Tá? E aí que uma série de tensões vão começar a surgir, tá? Desencadeando a tensão atual que a gente tem entre Israel e o Irã, e principalmente entre Israel, entre o Irã e o Ocidente, tá? Porque o Israel é só a representação do Ocidente na região. Desde então, o Irã ele vai se colocar fortemente contra os Estados Unidos, e o Irã ele é explicitamente anti-ocidental, anti-ocidente, tá? Então, o Irã vai estabelecer 3 objetivos, tá? O objetivo de vida do Irã, que vai ser expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, tá? Acabar com a influência norte-americana no mundo e substituir Israel pela Palestina para deter o avanço dos Estados Unidos na região. Repara que os 3 objetivos que eu falei para vocês se resumem em vamos colocar os Estados Unidos para correr, tá? Inclusive, isso eu comentei, mas assim, o Shah Reza Pahlavi, gente, era muito
importante do ponto de vista diplomático para Israel, tá? O Shah Reza Pahlavi era ali um aliado importante do Irã, era um aliado importante de Israel, tá? Inclusive, o Irã apoia a criação do Estado de Israel em 47. Então, aqui a gente vê o porquê que em abril, né, de 2005, Israel vai atacar o Irã, tá? O Irã ele vai fazer uma contraofensiva a Israel depois desse ataque, mas antes de mais nada, né, é importante deixar claro que esse ataque ele não fez nem cosquinha em Israel, né? É importante a gente saber disso. Tá? Por conta do domo que a gente acabou de falar agora. Tá? O sistema de proteção de Israel é muito grande, é muito bizarro, enfim. Até hoje, ninguém consegue entender muito bem, inclusive, como foi possível Hamas atacar Israel, né, em 23, porque realmente o domo de ferro ele é muito poderoso. É um projeto que começa a ser desenvolvido lá em 2007, tá? E está em operação desde 2011, né? Possui uma eficácia de mais de 90% de abate dos mísseis. Tá? Então, não vai rolar uma possibilidade de Israel ser atingida assim tão facilmente. Deixa eu voltar aqui, eu coloquei, só para vocês verem como funciona novamente. Né? Aqui a gente tem os estilingues de Davi, né? Que fica atrás do Dom de Ferro, como se fosse uma primeira ação contra-ofensiva, contra qualquer ataque, e aqui a gente tem o Dom de Ferro, tá? Então, repare que a gente tem um sistema de flecha, os estilingues de Davi, e depois o Dom de Ferro. Gente, é muito difícil mesmo atacar Israel. Bom, apesar de não ter tido muito efeito esse ataque, né, foi suficiente para Israel realizar uma contraofensiva ao Irã, né, e temos aí o início de uma escalada, de uma nova escalada aí do Oriente Médio. A gente sabe que a guerra ela não vai ter uma continuidade, mas isso vai fazer com que o Irã anuncie essa saída, tá? Que até agora tem negociação. A saída aí do Tratado de Não Proliferação Nuclear, tá? Isso é um problema sério para a gente. Beleza? Posso passar? Gente, a gente está chegando ao fim, viu? Tô até emocionada aqui. Minha pizza vai rolar, hein? Vai dar tempo de crescer massa, hein? Guerra Ucrânia e Rússia. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tivemos esse assunto no primeiro Q, e ali vocês já viram como cai, né? Fazendo referência à Guerra Fria. Vai ser dessa maneira mesmo que vai cair, se vier a cair, tá? O que a gente tem que saber aqui, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que não é muita coisa, que vocês têm que saber, né? O que é mais importante é entender a dinâmica da política, os interesses por trás das disputas e dos acontecimentos que levaram até a guerra, né? Eu sei que, falando assim, parece muita coisa, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Entender o que está acontecendo agora é muito menos relevante do que entender o que nos leva até aqui, ok? Então, aqui está um resumão, né, de tudo que eu vou falar aqui agora. Bom, a Rússia e a Ucrânia têm a mesma origem histórica, tá? Esse é o ponto principal aqui da gente entender, né? O mesmo mito fundador. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o ERGEL não vai cobrar isso de vocês, e nem o Enem. Mas é importante saber que as origens étnicas desses povos, históricas, são as mesmas. Lá no século XIX, a gente tem todo aquele processo de formação dos Estados modernos, disputa dos territórios do leste europeu, né? Que a gente já comentou em outra aula, e essas disputas vão enfraquecer o Império Otomano, que inclusive foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial, tá? E é nesse contexto que surge a Guerra da Crimeia. Não vou entrar nesse detalhe com vocês aqui hoje, tá? Mas a Rússia ela perde a Guerra da Crimeia, mas com a Revolução 17, a região da Crimeia ela se torna autônoma, tá? E passa a fazer parte da União Soviética. Então, reparem, a Crimeia ela passa a fazer parte da União Soviética a partir de 17. E é bom lembrar que a União Soviética não é só a Rússia, tá, gente? Eram vários outros países. Surge a partir da Rússia, mas tem vários outros países, como a Ucrânia, a Crimeia mesmo, né? Várias outras repúblicas. E, desde 1917, vão estar sob domínio do Império Russo, tá? Acontece que a Crimeia é uma região muito estratégica, porque ela dá acesso ao Mar Negro. Eu estou falando tudo isso aqui sem mostrar a Crimeia para vocês, né? Porque é muito complicado. Peraí. Gente, peraí, que eu vou pegar o mapa para vocês aqui agora. Dei um minutinho aqui. Vou fazer mais uma alteração de último. Aqui, tá ótimo isso aqui, né? Pegar um aqui da OBDC, que já nos ajuda bastante nesse contexto.
só para a gente ter uma ideia, né, o que é a Crimeia aqui. Tá? Importante, importante. Aqui a gente tem a Ucrânia, a Crimeia é essa penínsulazinha aqui, né? Que é essa região super estratégica, que dá saída aí, que tem saída para o Mar Negro. Aí por isso ela é tão importante, tá? É uma região muito estratégica, né? Por causa disso, é uma rota naval muito importante. E aí o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, mais precisamente depois da morte de Stalin, entra no governo o Nikita Khrushchev. Tá? O Nikita Khrushchev vai começar a abrir muito o regime da União Soviética, inclusive denunciando os crimes que o Stalin tinha cometido, tá? Vai denunciar, vai falar que a União Soviética foi para outros rumos com o Stalin, e com isso ele vai começar a afrouxar as relações na região, e vai transferir a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, ou seja, a Crimeia vai passar a administrar a Ucrânia, tá? Perdão, a Crimeia vai passar para a administração da Ucrânia, estou começando a ficar confusa aqui, tá? Estão me acompanhando? Beleza, então, tá? Bom, o que ninguém imaginava, né, inclusive o Nikita Khrushchev não imaginava, é que a União Soviética ia acabar, né? Então, a consequência da União Soviética acabar é que os territórios vão ser dissolvidos, vai ter uma remodelação dessa União Soviética, e aqueles países que antes eram países vão voltar a ser países, e a Rússia vai se tornar a Rússia, tá? E a Ucrânia, ela vai declarar a independência em 1991. E é aí que a Rússia ela vai ter dois problemas, tá? O primeiro, que a Ucrânia herda todo o arsenal nuclear da União Soviética, que estava lá, vai continuar lá. E o segundo é que a Rússia não vai aceitar perder a Crimeia, tá? E outro detalhe, a Rússia não tem saída para o mar, a não ser que ela vá por cima, né, pelo gelo. Então, a Crimeia ela é muito essencial para a navegação da Rússia, tá? E para resolver isso, em 97, a Rússia e a Ucrânia assinam um tratado, o Tratado de Amizade e Cooperação e Parceria, que é chamado o Grande Tratado. Nesse tratado, nesse acordo, a Rússia ela reconhece as fronteiras da Ucrânia, tá? Inclusive a Crimeia, tá? Em troca da divisão do arsenal bélico que estava, né, na região da Ucrânia, em troca dessa divisão, né? Parte desse arsenal bélico fica com você, parte comigo. Né? E aí tudo bem, ficamos aí de boa, tá? E algumas concessões também. A principal dessas concessões vai ser justamente que a Rússia pudesse manter uma base naval no Mar Negro, né? Pagando aí uma taxa para Kiev, né? Uma taxa para a Ucrânia. Bom, esse acordo ele dura até 2013, tá? Quando as coisas começam a mudar de forma e o conflito que a gente vê hoje ganha forma, né? Por que isso aconteceu? Né? Vamos entender o porquê. Em 2012, a Ucrânia ela começa a se aproximar muito da Europa Ocidental. Vai negociar a entrada na União Europeia, vai tentar ali se aproximar da União Europeia. A Rússia, obviamente, não vai gostar disso, porque isso significava perder influência política e econômica no território ucraniano. E essa pressão contra a Rússia ela vai ser tão grande que, em 2013, o então presidente da época, o Viktor Yanukovych, consegui falar, hein? Dicção permitiu. Desiste de assinar esse acordo com a União Europeia, tá? E isso gerou uma onda de vários protestos, a população foi para as ruas, questiona a não continuidade desse acordo, a população ucraniana queria que esse acordo acontecesse, né? E isso, né, toma uma proporção muito grande. Esse movimento ele ficou conhecido como pela tomada ali das praças de Kiev, né? Bom, essas manifestações elas vão ganhar uma grande proporção, a ponto de que vai se levar, o mundo inteiro vai começar a se envolver. Né? As manifestações elas pediam uma maior integração com a União Europeia, menos intervenção da Rússia. Bom, tudo isso foi tão grave, a situação ficou tão intensa, tá? Que o Khrushchev ele foge da Ucrânia, e nesse momento que a Rússia ela aproveita e vai anexar a península da Crimeia, tá? E vai convocar um referendo para a população decidir se a Rússia ou a Ucrânia deveriam ficar com a Crimeia, né? Bom, como eu falei antes, né, aquela região tem a mesma origem histórica, cultural, tá? Mas por conta disso, vai ter uma população muito grande russa na região, inclusive uma população ucraniana muito grande na região da Crimeia, tá?
E esse fato ele é legítimo, tá? Isso realmente acontece, porque fronteiras são falsas, né? Fronteiras são imaginadas. E fato é que esse referendo acontece, e esse referendo não é considerado muito legítimo, não, tá? Esse referendo é considerado bem fraudado, enfim. Mas por conta desse referendo, que pode ou não ser legítimo, né? A gente nunca vai saber, a Crimeia ela volta para a Rússia e ela vai ser anexada oficialmente pela Rússia, tá? E aí que começam as tensões internacionais. A Rússia, né, a Europa, entre a Europa e os Estados Unidos, a Rússia ela vai ser expulsa do G8, né? O grupo aí dos 8 países mais industrializados do mundo, que vai virar nesse momento G7, tá? Vai rolar várias sanções econômicas, mas as ofensivas não param muito por aí, porque logo depois disso, algumas milícias pró-russas começam a ocupar outras regiões do leste da Ucrânia, e surge um conflito armado entre o exército ucraniano e os grupos separatistas. Alguns territórios chegam, inclusive, a proclamar independência. E é nesse contexto que a OTAN entra. Porque a OTAN vai acusar a Rússia de apoiar essas milícias. Vai dizer que essas milícias que são paramilitares, que parecem ser... que a Rússia alegava ser completamente espontânea, era com apoio da Rússia, e obviamente era. Tá? Porque a Rússia jamais permitiria que um grupo paramilitar existisse e funcionasse sem o seu aval. Tá? Bom, e é aqui que a Ucrânia ela vai começar a negociar a entrada na OTAN, que é vantajoso, né, para a Ucrânia se proteger nesse contexto, tá? E já era ali, já tinha interesse, né, na verdade, né, e vai aumentar por conta disso. 2008, na verdade, a Ucrânia ela demonstra esse interesse, e depois, com tudo isso acontecendo, né, a partir de 2013, esse interesse ele vai aumentar, tá? Isso acontece porque o território ucraniano é estratégico, né, como a gente sabe, né, do ponto de vista militar, então os Estados Unidos também têm um certo interesse na região da Ucrânia, a União Europeia também tem um certo interesse na região da Ucrânia. Então, como vocês podem ver, a gente está falando aí de um ponto-chave no leste europeu, né, que estava sob domínio da Rússia e que, de repente, se interessa ali por estar sob domínio do Ocidente, tá? E se a Rússia controla a Crimeia, a influência do Ocidente vai diminuir por consequência. Me acompanharam aqui? Beleza, tá? Então, repara que é um interesse aqui, né? Dos Estados Unidos também, tá? Bom, além da questão militar, tem também um lado econômico, especialmente energético, né? Como você já deve ter ouvido falar muitas vezes. A Rússia, ela fornece gás natural para toda a Europa, tá? Principalmente para a Alemanha. Mas o gasoduto passa pela Ucrânia, né? E não é nada interessante isso, tá? Para Moscou. Então, tem que ter controle da Ucrânia, senão não tem a passagem do gasoduto, tá? Bom, para fechar, é importante lembrar também que a Ucrânia tem um solo muito fértil, tá? Diferente de grande parte da Rússia, que é um solo escuro, rico em matéria orgânica, ótimo para o cultivo de trigo. Por isso que a Ucrânia, inclusive, é considerada o celeiro da Europa, tá? E, juntando a Rússia e a Ucrânia, corresponde ali mais de 29% das exportações globais de trigo, né? E aí, por aí por diante, está 19% da exportação de milho, 60% da produção de óleo de girassol do mundo inteiro. Então, perder a Ucrânia é perder essa grande fonte de renda. Gente, o acordo, né, os acordos de negociação de paz entre a Ucrânia e a Rússia estão ainda em andamento, tá? O Putin ele tem uma relação de amor e ódio, né? Perdão, o Trump tem uma relação de amor e ódio com o Putin, né? Putin sabe engambelar muito bem o Trump, né? Sempre que eles brigam, o Putin vai lá, amacia o ego do Trump, fala que o Trump é bonito, que o Trump é um ótimo líder, e aí o que acontece? O Trump cede. Então, assim, não vou entrar em critérios de negociação, porque essa é uma aula para o vestibular, gente. A coisa está andando, então está andando tanto, a gente não sabe muito bem qual vai ser o andamento disso e nem vestibulares, né? O mais encontro deles, gente, juro para vocês, eles brigam, cara, eles parecem um casal de amantes, assim, uma coisa que beira ridículo, né? São brigas que são nada diplomáticas, inclusive. Aí, enfim, o Trump sabe levar o Putin sabe muito bem levar o Trump no bico, e assim a gente vai seguindo, né? Com essa guerra aqui, uma hora ameaça acabar, outra hora continua, e é isso. Gente, olha só, em relação ao conteúdo, acabamos aqui, tá? Eu separei 7 questões do Enem. Então, quem quiser ficar, tá? Fica, pra gente falar um pouquinho sobre essas questões, tá? Só para
Enfim, né, já que a gente está falando sobre esse tema, que eu escolhi justamente porque é um tema importante para o Enem, né, quero fazer umas questõezinhas com vocês. Pode ser? Topo? Vou colocar a questão na tela. Mentira! Você realmente não olhou para o Enem esse ano, né, Mirella? Mas é isso, né? Foco é foco. Então vamos lá. E só vai ter porque a professora da UERJ está trazendo para você, né? Tá certo. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês lerem e me darem resposta. Estão conseguindo ver direitinho? Vamos lá, já reconheceram qual é o contexto aqui? Ao que esse quadrinho está se referindo? Falem para mim aí, botem no chat. Revolução Islâmica que aconteceu onde? Isso aí. Beleza. Gabarito, gente, vamos lá, deu tempo já de ler. Arrasaram. Alguém ficou na dúvida em relação a essa? Passando aqui, hein? Eu peguei essas questões no intervalinho de tempo que a gente teve entre as 4h30 e 6 horas, tá? Por isso que eu queria até pegar mais, mas, enfim, não deu tempo, não achei minha lista, que eu tinha só sobre esse assunto, aí eu precisei dar uma garimpada na internet mesmo. Vamos lá, leiam aí e me falem. Gabarito? Gente, qual foi o contexto aqui dessa questão, né? A União Soviética ela vai ser realmente uma mãe para Cuba por muito tempo, né? Vai comprar aí, produtos de Cuba que nem sequer precisavam, né? Vai apoiar economicamente Cuba, e Cuba vai sobreviver bem, muito bem não, né? Muito bem entre aspas, assim, mas por um bom tempo. Acontece que quando a União Soviética acaba, Cuba está empobrecida, né? E nesse processo de acabar a União Soviética, perdão, desculpa, falei besteira. Cuba vai empobrecer por quê? Porque a União Soviética vai estar empobrecida. Então, a União Soviética vai começar a cobrar, né? Cobrar as dívidas que tinham sido feitas ali nesse processo todo. Né? Então, o contexto aqui é nesse final, aí, nessa queda já da União Soviética, já se transformando ali novamente em vários países, e especialmente essa dívida ela vai ser paga, né? Vai ser voltada, né? Para a Rússia, tá bom? E é ali que a gente vai viver, a Cuba vai viver momentos assim tenebrosos do ponto de vista social, econômico, inclusive até hoje, vive, né? Até hoje, porque a gente viu, né, na aula que os Estados Unidos vai criar várias sanções contra Cuba, e essas sanções, muitas delas ainda duram, né? Muitas delas ainda perduram, tá? Então, Cuba vive só de turismo, basicamente, né? Inclusive, existem pontos em Cuba que a população sequer pode entrar, né? Que é apenas para turismo.
Então, Cuba realmente vive uma situação muito complicada, mas em função desse sufocamento, principalmente, né, dos Estados Unidos. Dúvidas em relação a essa? Aqui uma questãozinha bem legal, ó. E aí, galera, isso aqui é rápida. Alguém ficou na dúvida em relação a essa? Estou arrasando, caraca, arrasando demais. Ó, mas Pedro, pensou em divisão da Alemanha, é área de influência, não tem muito para onde correr, tá? E essa? Gabaritaça essa prova. Dúvidas em relação a isso aqui, ó? Sem dúvidas? Passar aqui então, hein? Mafalda, como sempre, né? Nossa maior amiga. Melhor amiga do Enem. E aí, galera? Gabarito? Alguém colocou diferente? Usando, hein? Enem PPL. Aí, ó, para vocês falarem que eu não falei tanto assim de cultura, trouxe uma. Essa, B?
Ah, tá. E essa? Quem mais? Quem mais? Mais alguém quer colocar o gabarito? Não? Vamos lá. A gente está falando a D, tá? Repara que a gente não tem um cerceamento no livro, do livro pensamento. Muito pelo contrário, tá? A gente está vendo aí a promoção desse livro pensamento, tá? A partir daqui, a gente vai ter o fortalecimento do movimento hippie, né? A gente vai ter o questionamento as guerras, como a Guerra do Vietnã. Então, a gente vai ter, na verdade, um fortalecimento do pensamento, do livre pensamento, obviamente, dada as devidas proporções, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que esse pensamento livre ele tinha um limite para existir, né? Como, por exemplo, não se aproximar de maneira alguma de nenhuma vertente socialista, tá? Então, as perseguições elas continuam, tá? Mas existe aí todo um movimento contra a cultura que a gente tem que considerar aqui que a gente está falando daquela geração que está questionando as gerações passadas, está questionando a geração dos seus pais, tá? E está querendo fazer algo diferente, né? E aí é crítica, principalmente a Guerra do Vietnã, até porque os Estados Unidos vai sentir na pele, né? Já, afinal de contas, muita gente vai morrer a partir da Guerra do Vietnã, muita gente que nasce nos Estados Unidos, né? Muitos soldados norte-americanos. Foi, Pedro. Então, os anos 60, revolução sexual, né? Os anos 60, a gente tem o surgimento do anticoncepcional, né? O anticoncepcional, ele aparece como uma tecnologia importante. Então, já existia um processo das mulheres quererem evitar filhos, quererem ter menos filhos, principalmente porque elas estão entrando no mercado de trabalho, né? Então, a gente vai ter aquela queda que vai ser bem gradativa ali da curva da taxa de mortalidade. Com o surgimento do anticoncepcional, isso se torna muito mais possível. E é nesse momento que as mulheres, principalmente, por conta, inclusive, das ondas feministas, a gente tem uma onda feminista importante nos anos 60, vão começar a é, produzir uma certa liberdade, né? Fomentar uma certa liberdade pela própria sexualidade, né? De poder ser livre do ponto de vista sexual, né, de poder ser livre do ponto de vista geral, né, poder participar do mercado de trabalho, poder se relacionar com quem quiser, como quiser, tá? Obviamente que isso só vai ter um freio com o advento da epidemia, da pandemia de AIDS, tá? Mas isso vai ser bem mais para frente, ok? É basicamente isso, gente. Não tem muito para onde correr, não, tá? Mas é mais uma questão da liberdade da mulher, principalmente, né? Da mulher de se relacionar com quem quiser, né? Como quiser, né? Vai ter muita influência aqui do movimento hippie, vai ter muita influência, né, desse processo de contracultura que se inicia com o estoque. Beleza? Acho que a última questãozinha. Vamos lá?
E aí, gente? Todo mundo lá? Lindos, lindos. Acho que acabou, acabou. E aí, gente? Estão vivos? Vamos aqui, então, à nossa aula, tá? Terça-feira, a gente vai trabalhar esse período de Guerra Fria, só que olhando para o Brasil, ou seja, a gente vai falar sobre Era Vargas e possivelmente chegar até a ditadura militar. E é isso, tá bom? Beijos, beijos, até terça. Valeu, Duda. Valeu.